Ainda sobre a chacina, a tragédia que aconteceu lá em Saudades. Quem está comigo é o Diego Antunes, então traz ele por gentileza aqui na tela, porque o Diego está no município de Saudades, em frente à Unidade de Educação Infantil Aquarela. Diego, uma boa noite para você de quarta-feira. Sei que o clima continua pesado e não poderia ser diferente, mas você vem com a prestação de serviço, você vem com as informações ao vivo, então é contigo, Diego. De fato, Zanotto, nós estamos aqui em frente à Escola Pro Infância Aquarela. Hoje, durante todo o dia, a gente acabou flagrando pessoas, inclusive, a gente pode acompanhar que lá ao fundo, nós temos uma espécie de memorial que foi feito no portão de entrada, o portão principal da escola do Educandário, com algumas coroas, flores e velas acesas. Inclusive, há pouco, uma mãe com o seu filho, com a filha, melhor dizendo, a filha que estuda aqui, ela chegou aqui, acendeu algumas velas, fez uma rápida oração. E a todo momento pessoas passam por aqui, fazem o sinal da cruz, em sinal de respeito também às vítimas, É algo muito comum. Aqui na cidade, é uma cidade predominantemente católica, uma população cristã, e muitos deles, acabam se agarrando na fé para conseguir principalmente superar esse momento de adversidade. Zanotto, eu quero começar essa nossa intervenção aqui no CD de Alerta com em meio a tantas informações ruins, uma notícia boa. Uma notícia boa. Isso porque a quarta criança que foi esfaqueada, que foi golpeada covardemente pelo agressor aqui dentro da escola, ela foi levada ao Hospital Regional do Oeste pela aeronave do SAER. Lá ela passou por cirurgia, uma cirurgia de emergência, estava com várias perfurações e cortes pelo corpo. Ela foi para a UTI e agora, segundo o boletim que foi divulgado pelo Hospital Regional do Oeste através da assessoria de comunicação, a boa notícia é que essa criança, que logicamente não teve a idade nem a identidade revelada, ela já foi transferida para o Hospital da Criança em estado estável, está em recuperação e boa recuperação e está em leito clínico, não está mais na UTI. Hoje, durante todo o dia, correntes de oração foram feitas aqui, inclusive muitos pedidos de oração através de grupos de WhatsApp de vizinhos, pedindo orações para que essa criança pudesse ter pronto restabelecimento de sua saúde. Isso aconteceu. Então nós temos essa informação que foi repassada agora pelo Hospital Regional do Oeste. Com relação ao agressor, ao criminoso de 18 anos, o Fabiano Kippermay, ele também está no Hospital Regional do Oeste, internado, está em recuperação do pós-operatório e, segundo informações, ele estava inclusive entubado, pelo que se tinha de informações, ou pelo menos sedado. Essa informação está estável no pós-operatório. Ainda com relação a esse caso, ao agressor, a Polícia Civil acabou informando que o preso foi autuado em flagrante por 5 homicídios triplamente qualificados, além de uma tentativa de homicídio dessa criança que eu acabei de citar, que está no Hospital da Criança agora em pronta recuperação. E as qualificadoras dos crimes foram motivo torpe, utilização de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas e a utilização de meio cruel. Hoje nós conversamos também, há pouco, com uma pessoa que trabalha aqui na creche e que viu muitas das ações desse criminoso, quando ele invadiu o educandário. Falou, inclusive, que durante toda essa confusão dentro da creche, vários rojões foram ouvidos, estouros foram ouvidos, inclusive fumaça saindo da janela de um dos banheiros. Eles acreditam que ele estourou esses rojões justamente para dar a entender que tiros estavam sendo disparados dentro do local, impossibilitando que outras pessoas de fora pudessem entrar e na tentativa de tentar de salvar então essas crianças e as pessoas que aqui estavam trabalhando. A gente vai preparar uma matéria, amanhã o pessoal pode acompanhar também. Nós continuamos na apuração desse caso. A cidade, aos poucos, bem lentamente, vai voltando ao normal, mas sempre as pessoas com aquele semblante de tristeza em decorrência do que aconteceu e principalmente do velório e enterro que nós tivemos hoje aqui em Saudades. Zanotto.
Ô Diego, então dessa sua participação, a principal notícia a gente traz aqui novamente, que é a recuperação dessa criancinha, como você falou, já saiu da UTI, o quadro estável, já foi transferida para um outro leito, e é a informação que a gente mais aguarda nesse momento, né, Diego? Que essa família possa ter a única sobrevivente desse atentado. Agora, outra informação que você traz, que pelo menos para mim era nova, nós não tínhamos essa informação na edição de hoje do Balanço Geral, desses rojões que a comunidade ouviu, o que caracteriza mais uma vez a ação terrorista, né? A ação terrorista de trazer realmente o pavor, o pânico nas pessoas que estavam lá dentro e também, como você destacou muito bem, Diego, quem estava do lado de fora, até com a intenção de impedir um acesso das pessoas que foram mesmo assim, de maneira corajosa, e conseguiram. O pessoal da obra, os vizinhos, ao ver a correria das primeiras professoras saindo ali da unidade de ensino, que entraram para ajudar a conter esse agressor, esse assassino. Agora, outro detalhe é o seguinte, né, Diego? Eu fico pensando, até se puder voltar para o Diego para mim, porque ele está em frente à Aquarela, e nós estamos vendo aí, né, Diego, desde o momento que aconteceu essa tragédia, a comunidade levando flores. Como deve ser a próxima segunda-feira, né, Diego? Porque luta oficial de 3 dias, que vai até sexta, aí vem o fim de semana e, teoricamente, né, não sei se vai acontecer, mas segunda-feira o retorno das pessoas, dos trabalhadores, professores, professoras, das próprias crianças. Vai ser uma segunda-feira realmente ainda de fortes emoções a partir do momento da retomada da atividade nesse Centro de Educação Infantil, né, ô Diego? Exatamente, enquanto você ia falando, talvez o pessoal percebeu que eu estava pegando aqui o meu rascunho, que é o rascunho comum que a reportagem faz sempre, o papel, uma A4 dobrada. E aqui, não sei se o pessoal consegue enxergar, talvez o Arvido Concato, nosso cinegrafista, possa pegar, tem um desenho aqui feito, uns rabiscos, né, um esboço. Esse esboço aqui foi feito pela Jussara, que é a mulher que nós conversamos agora à tarde, que trabalha aqui no educandário e estava em uma outra sala e que também acabou fazendo com que o agressor não entrasse nas demais salas, porque ela também ajudou a salvar outras crianças que aqui estavam. E esse esboço é o desenho que ela fez sobre a composição dos locais aqui dentro do educandário. A gente não tem acesso, o local está fechado, ainda deve passar por perícia, ainda por mais algumas perícias complementares. E ela fez o esboço mostrando, porque ela estava em uma sala com vidraças e ela percebia, ela e outras colegas conseguiam ver o caminho desse agressor dentro das salas, procurando novas vítimas, inclusive amedrontando elas com aquela espécie de espada samurai. E ele, segundo ela informou, passava a espada de um lado para o outro nas grades e nas janelas, e numa das salas onde estavam professoras e também auxiliares, além de alunos, ele quebrou a vidraça, entrou somente com meio corpo, mas não conseguiu entrar por completo. E elas segurando, essa porta não tinha trava, elas seguravam com os pés e com as mãos, enquanto que ele empurrava tentando entrar. Quebrou a vidraça, tentou entrar por ali, não conseguiu, ficou com meio corpo trancado nessa vidraça, e aí ele retornou para as outras salas tentando abri-las também. Do lado de dentro, várias professoras e alunos também. Felizmente, os alunos só ouviram o barulho, né, e a correria, mas não chegaram a ver, e esse foi um cuidado que eu acabei, inclusive, parabenizando a Jussara, que nós conversamos, porque eles tiveram o cuidado, né, as heroínas que aqui estavam, além das 2 que infelizmente acabaram morrendo, tiveram o cuidado de preservar a vida dessas crianças, mas principalmente fazer com que elas não tivessem acesso, não visualizassem, né, aquela cena horrenda, né, de sangue, de pessoas mortas, inclusive os coleguinhas que estavam numa outra sala. Esses coleguinhas que acabaram morrendo, eles estavam saindo daquele soninho da manhã, sabe? Quando as crianças elas acordam e aí elas vão na creche para almoçar, enfim, estavam acordando do soninho. Então estavam naquele momento de despertar, janelas todas fechadas, quando esse covarde teria entrado aqui no educandário e feito, enfim, né, e cometido todo esse crime bárbaro que nós estamos contando desde ontem. Zanotto.
E informações novas que o Diego acaba de trazer no seu talento, na profissional do jeito que ele ouviu uma das testemunhas e já fez o esboço. Pode mostrar de novo ali, Diego, deu para ver bem? Porque ali a gente entende melhor a dinâmica e esse relato de quem viveu essa triste experiência que vai ficar marcada com certeza na vida dessas professoras, das salas de aula, né? Porque o Diego contou muito bem que ele vai na primeira sala, que essas crianças estavam retornando do momento ali do soninho na manhã, e as demais salas, as professoras, em meio a todo o pânico, todo o pavor, conseguiram ainda agir, como você destacou, de maneira heróica, né, heroínas, ao evitar que as demais crianças presenciassem o que estava acontecendo, ao trancar as salas. E o detalhe que você falou, que essas salas, mesmo na parte interna, com grades, é isso, Diego, que eu entendi? É grades que evitaram o acesso do criminoso? Exato, né? E vidraça também. Ele chegava na janela, inclusive a gente chama de vasculante, né? Muitas pessoas chamam de basculante, mas é aquelas janelas, né, que nós temos em escolas normalmente, e ele chegava ali e ele passava aquela espada samurai de um lado para o outro, fazendo muito barulho, né, para amedrontar ainda mais as pessoas. Segundo o que essa Jussara, essa funcionária, ela falou pra gente, ela também é uma agente educativa, ele entrou com capuz e com uma máscara preta. Em determinados momentos ele tirava a máscara, inclusive, e verbalizava algo, mas não dava para entender muito bem, porque era uma correria de um lado para o outro. E as duas pessoas que foram mortas, né, uma até foi dito que era uma professora, mas na verdade ambas que foram mortas eram agentes educativas. Por quê? Porque o que acontece? As professoras naquele período, né, em que as crianças elas estão no horário do almoço, do intervalo na meia-manhã, por volta de 10 até as 10h30, elas vão para a sala dos professores continuar a organização das aulas. E elas têm formação continuada, inclusive. Nesse momento, quem fica circulando na área de convivência, que geralmente é naquele espaço que fica no meio, né, que dá acesso para todas as salas, onde as crianças ficam brincando, correndo, enfim, ali ficam as mesinhas na frente de cada sala para que elas possam se alimentar. Então, essas pessoas que foram mortas, essas duas mulheres que foram mortas, uma de 30 anos e a outra de 20, elas estavam no momento de organização do lanche, né, do almoço das crianças que estavam despertando. Uma delas estava organizando o almoço para quem iria despertar e a outra já estava encaminhando as crianças que tinham acabado de jantar, inclusive estavam no momento aqui do sol, enfim, né, elas vieram até fora da creche, né, foram até uma outra área de convivência e estavam retornando para a sala para continuar as atividades e também para fazer o soninho no pós-almoço, porque como temos a pandemia, né, então as turminhas elas acabam sendo separadas aqui dentro da escola. A Jussara, que nós conversamos, ela disse o seguinte: felizmente, se é que a gente possa dizer que tem algo feliz nessa história, é que nós estamos em momento de pandemia e muitos pais não estão mandando as crianças para a escola. Então, haviam salas com 2 crianças, outras com 4 crianças, mas não havia nenhuma sala totalmente cheia. Isso talvez tenha sido o ponto positivo, né, disso tudo, porque evitou que talvez a tragédia pudesse ser ainda maior, porque ele percorreu todas as salas, quebrou vidraças e tentou entrar em cada um dos ambientes aqui desse educandário. Zanotto. E também nessa linha, né, Diego, além do número menor de crianças frequentando a unidade de ensino infantil, é também que a arma dele é uma arma branca, né? Uma arma branca, se ele não tinha acesso às salas, por mais das janelas basculantes ele conseguia colocar o braço, colocar o corpo, ele não tinha acesso para atingir as vítimas. Diferente se ele estivesse em punho com uma arma de fogo, né? Com uma arma de fogo, o poder do bandido ficaria ainda maior diante das famílias, das crianças e das educadoras que estavam acuadas nessas salas. Ô Diego, obrigado pelas suas informações, você acrescentou aí bastante, trazendo novidades, trazendo esse esboço da parte interna dessa unidade Pró-Infância Aquarela, aí em Saudades, as informações dos rojões. Vamos aguardar a sua reportagem, que deve vir amanhã no Balanço Geral, quem sabe até no Santa Catarina no ar, para ver aí esses detalhes que você está apurando ainda e qualquer outra novidade que você tiver ao longo da programação, com certeza você retorna e traz para a gente. Ô Diego, muito obrigado.
Sem dúvida, estamos à disposição, continuamos aqui em Saudades, logo mais nós teremos outras informações também no ND Notícias, teremos inclusive o promotor de justiça falando, né, no ND Notícias sobre esse caso, e a gente continua acompanhando e em contato também com a Polícia Civil sobre o esclarecimento, até porque o delegado, ele vai, nos próximos dias ele deve, né, então, ouvir esse acusado que está no Hospital Regional do Oeste por enquanto. Como ele já foi preso, né? Então, a partir de agora, não é mais a tutela da Polícia Militar para cuidá-lo lá no hospital, e sim Departamento de Administração Prisional. Então, nós temos agentes lá no Hospital Regional fazendo a guarda, toda a segurança do local, né? Até a recuperação desse cidadão que possa ser ouvido pela autoridade policial e depois encaminhado à prisão. Zanotto.